Dia que eu descobri que não só de dinheiro se vive um amor. Eu fui pra um date com um cara que era muito legal, que ele conversava super bem. E aí ele me chamou pra ir no cinema. Cara, ele tinha um papo super legal, a gente sentou, a gente foi ver filme. Aí rolou uns beijinhos, o beijinho dele era muito bom, inclusive. E aí depois a gente comeu e fomos num negócio que tinha lá no shopping, que era tipo várias tendas de drink, de drinqueria. Eu não sei o nome do negócio exatamente, mas era tudo caro. Um drink R$45. Lembrando que o bofe era médico. Gente, eu fiquei no brilho. Eu tomei umas 7 ou 8 taças daquele drink lá, que eu nunca vi na minha vida, de gengibre. Uma delícia. E ele pagou tudo. E ele tava tomando chopp artesanal. Muito chique. Papo vai, papo vem, bebemos, rimos, brincando, trocamos beijinhos. E depois eu quis ir pra casa, né? Porque eu não ia dar na primeira vez, que eu não sou uma safada. Aí na semana seguinte ele me chamou pra ir na casa dele. Eu já fui na intenção, né? Porque se o beijo foi bom, o rolê foi bom, que ele gastou um monte de grana comigo, provavelmente alguma coisa ia ser boa também, né? Tá, eu muito mal precipitada fui lá na casa dele. Foi perto do Natal, inclusive. Foi tipo um dia antes da véspera de Natal. Aí fui pra lá, ele comprou vinho, porque eu sou apaixonada em vinho. E fomos beber. As coisas foram ficando mais quentes, preliminares. Os negócios tava aquecendo e tal. Aí eu fui botar a mão no PlayStation dele, né? Gente, aquele ali era o PlayStation 1. Eu já tinha ficado triste, mas aí vamos lá, né? Força que alguma coisa ali deve valer a pena, né? Poxa, aquilo ali não dá pra fazer nada. Aí eu fui deixando rolar pra ver até onde ia e tal. Nessa eu já tinha tomado 2 garrafas de vinho inteira, porque eu não sabia o que fazer, porque eu queria rir e querer ir embora. Só que não tinha como eu ir embora, porque os planos era passar a noite lá e já tava de madrugada e não tinha mais o que fazer. Gente, pensa num bofe médico que não consegue saber nada sobre a anatomia humana. Foi o pior sexo da minha vida. Eu sei que no dia seguinte eu ria tanto no caminho pra casa. Mas, gente, era um negócio desse tamanho, parecia de criança. Juro pra vocês, parecia de criança. E a boca ele não sabia usar também. Ele não sabia nada, nada com nada. Aí no dia seguinte eu fiquei frustrada, fui pra casa. Ele pagou meu Uber também pra eu ir pra casa. E ele queria aparecer lá em casa no Natal. Eu sei que eu me dei de maluca, mandei mensagem pro meu ex e voltei pra ele no mesmo dia. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, não esquece. E vamos comentar desta história divertidíssima, que eu tenho certeza que vocês riram muito, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né, da história. Mas agora vamos falar, né, fazer uma análise, né, das nuances ali de alguns contextos que podem ser interessantes, né, para adicionar aqui ao vídeo e, claro, trazer para vocês a minha análise e também as minhas observações, ok? Então, o primeiro ponto, né? A moça do vídeo, com todo respeito, como sempre, ela é uma moça no máximo mediana, tá? Ela não tem ali uma beleza tão destacada assim, ok? Pode ser que para o médico que ela se relacionou, sim, mas de modo geral ela está ali no máximo, como eu disse, dentro da média, né? Ou seja, nós temos uma figura que não tem lá um apelo tão grande assim dentro de um mercado geral, ainda que nós sabemos muito bem que este mercado hoje está sim desequilibrado, que elas têm muitas opções, mesmo as mais medianas e tal. Então, por consequência, vão surgindo opções, vão surgindo experiências e, por consequência também, quanto mais experiências elas possuem, mais elas aumentam a régua de exigência quanto a desempenho, quanto a tamanhos, por exemplo, né, que foi algo citado no vídeo, e por aí vai. Ou seja, né, aquela frase que na brincadeirinha alguns dizem, alguns até comentaram, né, aquela ideia do não sou eu que sou pequeno, você que é larga, né, ou algo assim, de certa forma tem algum tipo de sentido quando a gente coloca, né, na balança esses contextos, né, do número de opções e de experiências que vão acontecendo ao longo do tempo, né. Então todo esse aspecto acaba assim colocando esse fator como um fator não só da brincadeira, mas que muitas vezes pode ser também, né, né, dentro dessa configuração colocado como um fato, tá? Agora vemos também a questão ali de como que o encontro aconteceu, né? Ou seja, o médico, ele não estava apenas totalmente inserido ali e super interessado, ele estava pagando. E no pagar, né, ele estava demonstrando esse interesse exacerbado, ou seja, levou-a para um ambiente onde ela certamente gastou bastante, como ela mesma falou,
né? Ou seja, muitos drinks caros, né? 40 e tantos reais cada drink. Foi lá, com certeza não tomou apenas um, né? Então, fica bem nítida que a dinâmica desse relacionamento casual estava totalmente na mão dela. Ela decidiu, inclusive, não dar no primeiro encontro, como ela citou, já que não seria uma atitude adequada na visão dela. Então, por consequência, ela preferiu segurar para um segundo encontro e tal, onde certamente ele investiu ainda mais um pouco, né? Então, você tem aí uma dinâmica de investimento já desequilibrada, mesmo que o cara tenha aí um destaque num sentido, né, do trabalho, já que se ela o definiu como médico e tal, eu imagino que ele tenha uma renda superior à dela, tá? Então você tem aí nessa dinâmica de investimentos, como você pode verificar muito bem, um cara que tem um destaque num sentido financeiro, não sabemos o destaque no sentido de aparência, se ele está muito abaixo da média, na média, acima da média, né? O que nós sabemos é que ele tem grana, no mínimo, ou pelo menos aparenta ter, e que investiu, tá? Que foi lá e pagou, bancou. E para ela, o que ficou? Ficou apenas ela decidindo o que iria acontecer. Então ela avaliou o papo do cara, gostou, avaliou o beijo do cara e tal, mas quando chegou na hora do vamos ver, foi primordial para a decisão dela de não continuar vendo o cara novamente. Preferiu ir lá atrás do ex, enfim, né? Aí a decisão é dela, ela tem total direito, né? E quanto a isso, não tenho absolutamente nada contra, pelo contrário, né? Ela tem o total direito de analisar da forma que bem desejar. Mas o que fica para vocês aqui e para análise é justamente o contexto do quanto que muitas vezes o cara, ele acredita que ele vai investir uma grana ali, vai agradar no papo, na conversa, na personalidade, né? Como eu falei, no investimento financeiro também, vai levar para um lugar legal e tal. Mas daí, no sentido da ação, a depender do perfil com que o cara se relacione, pode acontecer dele realmente ser, né, de algum modo exposto por meio de um vídeo desse tipo, né? Então o cara tem que tomar muito cuidado para onde ele está investindo o dinheiro dele. Aqui quando eu falo investir, você já sabe que é gastar, né? Porque investir não tem nenhum tipo de investimento que envolva isso. Eu apenas estou usando essa palavra investir para facilitar na dinâmica aqui da explicação. Mas não coloquem como investimento qualquer encontro, date que você faça, porque não há investimento envolvido ali, né? A não ser você tá ali pagando e pagando, tá? Então aquele gasto, ele dificilmente vai ter um retorno, principalmente porque quanto mais financeiro você tá gastando, maior a probabilidade de uma atração negociada estar acontecendo também, tá? Então tem que se colocar isso na sua cabeça, né? Quanto mais eu invisto financeiramente, emocionalmente, tudo mais, maior a probabilidade de eu ter ali em minha frente um relacionamento que pode vir a ser uma atração negociada, se já não é, né? Então toma muito cuidado com esse negócio de gastar bastante, de querer levar em lugar caro e não sei o quê, porque é como eu te disse, se você estiver lidando especialmente com uma mulher que já teve muitos relacionamentos e tudo mais, e você, de repente, não é o seu caso, você não tem a mesma, vamos dizer que experiência, ou uma experiência similar, pelo menos, há sim uma tendência de que na sua primeira vez ou você vai ter ali um desempenho um pouco abaixo da média, você vai ter, ou mesmo se de repente você de fato entende que tem uma ferramenta ali um pouco menor, então você tem que se tomar muito mais cuidado, né? Porque você está ali, você está se colocando numa situação realmente difícil no fim, né? A não ser, é claro, que você não ligue, não se importe, tá nem aí, não queira ter segundos, terceiros encontros, enfim. Mas aí não invista tanto dinheiro também. Mesmo que seja um dinheiro que para você é dinheiro de pinga, não, para mim tá tudo bem gastar 300, 400, 500 reais num encontro, né? Ainda assim você sinaliza para outra pessoa que você tá investindo mais. Esse é o grande perigo, né, dessa dinâmica toda, tá? É o perigo de demonstrar querer tanto, 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 que ela vai começar a te avaliar como um cara menor, e até mesmo pode até ser que você não tenha lá uma ferramenta menor, mas ela vai enxergar isso, porque ela já tá totalmente olhando para você com aquele olhar de que você é o bobão da história, tá? Então toma muito cuidado com isso, tá? E assim, no fim, principalmente para elas, a parte do relacionamento íntimo tem
sim, é clichê, pode parecer, mas o lado de fora, o antes, ele acaba sendo importante, sim, para que elas comecem a ter uma visão sobre você, sobre a questão das emoções, o tal do carrossel de emoções e tudo mais. Isso vai gerando nelas essa vontade, esse desejo, e ali no ato, né, no momento da relação íntima, muitas das vezes ela já está investida o suficiente para estar mais aberta a possibilidades, enfim, e por aí vai. Então, a relação íntima acaba acontecendo de uma maneira mais interessante, tá ok? Então, isso sim é importante. Pode ser que no caso dele, ele ficou com essa, né, com essa figura do carinha bacana, do cara que tá pagando tudo e não sei o quê. E aí chegou ali na hora, ela mesma já não tava tão interessada, ele deve ter sentido isso, ficou um pouquinho mais nervoso, não conseguiu fazer nada, não conseguiu usar a boca, como ela falou, e não sei o quê. E aí já viu, né? E aí fica como o shaming dela depois nas redes sociais. Beleza? Então é isso, cowboys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever no canal, também. Fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.